meninas, bom dia ou boa tarde, dependendo de onde vocês estejam. Meu nome é Jaqueline, eu sou designer de sobrancelhas e gostaria de ensinar vocês o passo a passo. Eu deixei minha sobrancelha aqui, ó, crescer bem muito. Eu vou passar para vocês todas as dicas, aquelas dicas que ninguém te passa. Faz aquela marcação linda com a linha e quando você vai fazer não dá certo. Mas por que será que comigo não dá certo e com aquela profissional lá dá certo? Então vou te ensinar o passo a passo para que isso não aconteça com você. Então lá, me segue nesse canal, tá? Vamos lá, primeiro passo. Deixo todos os meus materiais separados, certo? Na minha bancada. Então eu tenho linha 100% poliamida, eu tenho paquímetro, eu tenho pinça, certo? Geralmente eu uso dois tipos de pinça, né? Que é a pinça chanfrada e a pinça de ponta fina, ponta de agulha, são as que eu mais gosto. Eu tenho também um sabonetezinho higienizador, tá? Caso seja necessário, também faço uma pequena esfoliação, mas não é obrigatório, você faz se você quiser. Tenho sempre também uma escovinha, né, para pentear os pelos, a tesourinha para aparar os pelos e o palitinho, que é para me ajudar a fazer meu alinhamento, caso eu vá colocar rena, mas nesse caso eu não vou mostrar com rena não. E principal, o lápis dermatográfico ou a canetinha, que também ajuda muito a você fazer a sua marcação. É o principal, então eu vou pro passo a passo, preste atenção, eu quero muito like nesse vídeo, tá? Eu vou dar o passo a passo, porque sempre que você faz um design, vê, faz, é 65% da sobrancelha, e aí 65% tem gente que faz, tem que calcular, como é que eu faço para encontrar isso? Então, vou mostrar para você como você fazer isso de uma forma simples e prática, tá bem? Então, me segue, deixa like e compartilha esse vídeo. Primeiro passo, eu prendi meu cabelo. Poderia ter colocado também uma presilha aqui, mas não coloquei. E vou higienizar as sobrancelhas, tá certo? Também não pode deixar de faltar algodão. E luvas, tá? Mas nesse caso, eu vou fazer sem luva. Então, o seu primeiro passo de atendimento é fazer a higienização, tá? Das sobrancelhas da sua cliente. Deitou na maca, primeiro passo. Pode ser sentada? Pode. Pode ser numa cadeira? Pode. Você pode começar onde você quiser. E aí, então, agora eu vou borrifar água mineral. Sempre água mineral, tá, gente? Água mineral e vou limpar, tirar o resíduo, certo? De sabonete. Esse sabonete é aquele sabonetezinho Johnson. Minha pele tá sem maquiagem, por isso que tá assim, tá? Depois eu vou mostrar depois o poder da sobrancelha, né? Numa maquiagem, que a gente sabe que fica top, né? Então, higienizei e agora eu vou começar a marcação. Com o meu paquímetro também higienizado, peguei meu paquímetro e vou passar álcool 70 nele. Por que eu vou passar álcool 70? Porque eu sempre estou usando nas minhas clientes. Ele não tá, ele é cinza, né? Mas só que ele mancha devido a nós pegarmos a rena e tudo mais. Então a rena mancha. Então a gente limpa o paquímetro com álcool 70 para começar o nosso procedimento. E aí eu vou pegar meu lápis dermatográfico, certo? E vou passar, ó, aqui no meio, centralzinho, tá? E nós vamos começar. Para não errar de forma nenhuma, eu já vou marcar aqui em 0 com 0 daqui de cima, tá? 3 centímetros. Por quê? Porque geralmente 3 centímetros é a distância de um olho para o outro e também é o tamanho dos nossos olhos. Isso numa grande variedade de clientes, não é todo mundo, mas a grande maioria é dessa forma, tá certo? Então vamos lá, eu vou de glândula a glândula, vou marcar e vou puxar para cima. Puxei para cima, não puxo nem para um lado, nem para o outro. Puxei para cima, ok? Então, novamente, já que eu não botei 3 aqui,
3 centímetros. Então, eu vou agora dividir ao meio, botar em 1,5, tá? 0 com 0, lembrando, 0 daqui de baixo com 0 daqui de cima. Vou botar nessa minha primeira marcação aqui, ó, e vou puxar pra cima, tá? E agora eu vou conferir com a outra se também está igual. Agora tá, teve uma pequena diferençazinha. Essa marcação aqui, ela tem que ficar bem no meio do nariz, passando pelo meio do nariz, passando pelo filintro, que é aqui no meio. Então, a gente também pode fazer assim, ó, para ver se ela tá correta. E a medição é essa, e ela está correta. Então, temos agora essas 3 marcações, sendo que eu não vou precisar de todas essas marcações. Isso aqui é uma marcação guia. Para quê? Para que eu não me perca, né, e nem erre o ponto central. Posso fazer direto? Pode, você pode fazer direto. Mas você fazendo assim, um passo a passo, criar um passo a passo na sua cabeça, posteriormente você vai reduzindo o primeiro passo, que não precisa tanto, porque você já decorou, certo? É uma forma de você... Meu primeiro passo é esse, meu segundo é esse, é uma memorização. Por isso, repetir sempre é muito bom, tá? Sempre repetir a marcação. E aí, agora eu vou limpar, vou passar a fazer mais uma marcação e depois eu vou fazer a limpeza, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu fazer mais uma marcação. Qual a distância ideal entre uma sobrancelha e outra? Depende. Tem clientes que têm a sobrancelha muito afastada uma da outra, certo? E aí dá aquele olhar ruim para ela, ela não gosta, então ela gosta de reduzir. Então nós temos um padrão, existe um padrão, tá? É um padrão, mas pode ser alterado, tá? É só para guia, que pode ser de 2 centímetros de uma sobrancelha para outra, ou 2,5, que seria 1,25, né, para cada lado, para no final dar 2,5, tá certo? Então, eu vou colocar, minhas sobrancelhas são mais juntas um pouquinho, eu vou colocar 1 centímetro, tá certo? Do meio, ó, vou pegar aqui do meio pra cá. E aí eu tenho, ó, início da minha sobrancelha. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado pra ter início de sobrancelha. E aí você tem um início de sobrancelha bem certinho, ó. Início de sobrancelha, certo? E aí no total eu tenho 2. Tá vendo que eu tenho 2 aqui, ó, 0 com 0. Pronto, tenho 2, ok? Fazendo isso, agora eu tenho meus pontos, tá? Eu vou fazer uma pequena limpeza para tirar o excesso, tá? O excesso, porque esse daqui, ó, eu já não vou precisar mais, então eu vou retirar ele para ele não me atrapalhar. Que o que eu quero são apenas esses 3 pontos aqui. Esse aqui já não me interessa mais. Então eu quero esses 3 aqui, tá certo? Pronto. Esses 2 é o que mais me importa, tá? Minha pele fica um pouco vermelha, mas não se preocupe, né? Não é força, é porque ela fica vermelha mesmo. Então, de agora, a partir deste ponto, eu vou fazer a medição da minha sobrancelha toda, tá? Eu vou jogar aqui um valor. Eu sei o tamanho da minha sobrancelha, é 6, mas 1,6 pra mim, meu ponto alto não combina. Ele não, meu ponto alto visível, ele não combina. Então eu vou jogar um 5,5. Vou explicar por que 5,5 ou 6 ou tudo mais. Olha só. Geralmente as mulheres brasileiras, elas têm uma sobrancelha de entre 5 e 5,5 e pouquíssimas 6, certo? Então, se eu tenho uma sobrancelha 5,5, eu preciso deixar uma cauda maior, um corpo maior. E para esse corpo ser maior, ele precisa ter, né, uma cauda de 2, né, de 2 centímetros, aproximadamente 1,9, não precisa ser 2, tá? Os padrões áureos, eles dizem que é 1,9. Então, se fosse 1,9, seria quase 2, né? Então, vamos lá. Se a minha sobrancelha for 5, do ponto inicial até meu ponto alto, teria que ser 3. Pra quê? Pra sobrar 2 de cauda, certo? No padrão áureo, seria 3,1
para sobrar 1,9 de cauda, certo? Então vamos lá. Eu tenho uma sobrancelha de número 5 centímetros. Eu vou tirar 3 centímetros para meu corpo e vai me restar 2 de cauda, certo? Então eu venho aqui no meu taquímetro e faço a medição. No meu caso, eu vou mostrar a vocês com minha sobrancelha do tamanho que ela é, certo? 6, onde ficaria meu ponto alto, e vou mostrar se eu diminuir um pouquinho para 5,5, onde ficaria meu ponto alto, tá certo? Então vamos lá. Eu vou primeiro mostrar o de 6 para você ver. Então eu pego aqui 6 centímetros e boto aqui, seguro aqui e aqui. É o tamanho da minha sobrancelha, puxo pra cima, tá? Pronto. Então, 6 para... Não ficou muito, não pegou muito bem. Então, 6, certo? Para ficar 2 centímetros de cauda, certo? Eu teria que ter 4 centímetros de corpo da minha sobrancelha, né? 4 centímetros de corpo. Então eu venho pra cá pra 4 e coloco aqui daqui, dessa aqui marcação, aqui. Então minha sobrancelha ficaria aqui, mais ou menos, né? Isso sem eu fazer careta, claro. Sempre puxar pra cima, tá, gente? Seria aqui. Não sai perfeita a marcação, porque como vocês sabem, eu tô filmando e tô observando, e tô olhando, né? Então fica um pouco complicado. Agora eu vou mostrar por quê. Nessa região, eu não tenho pelo praticamente, ó. Eu não tenho pelo, tá vendo? Eu praticamente não tenho pelo nessa região aqui pra ser meu ponto alto. Eu teria que ter um ponto, mas meu ponto alto chegaria mais pra cá, pra poder acompanhar essa cauda aqui, esse tamanho de sobrancelha 6, tá? Então, desfazendo. Não é que tá errado, não tá errado não, tá? Mas eu prefiro que seja um pouco menor, ok? Vou limpar o paquímetro novamente e vou aqui usar meu lápis dermatográfico. Vou marcar ele e vou marcar minha sobrancelha no total de 5,5. Daqui para 5,5. Fica um pouquinho menor, só um pouquinho menor, tá? Faço a mesma coisa do outro lado. Marco aqui 5,5. Como não? Um pouquinho menor, tá vendo? E agora, meu ponto alto, ele fica mais harmonioso, tá? Por quê? Porque eu não gosto de usar rena, tá? Eu não gosto. Eu tenho meus cabelos claros. Claro que é pintado, mas eu prefiro eles assim. Então eu venho pra cá, ó, e faço marcação de 3,5. Se a minha sobrancelha é 5,5, que eu botei em 5,5, meu corpo tem que ser de 3,5, tá? Isso é o padrão. É um padrão. Pode ser mais? Pode. Pode ser 3,3 e a cauda ser um pouquinho menor? Pode sim. Vocês vão adaptar cada cliente. Cada cliente tem sua fisiologia, né? Seu mapeamento. Então aqui eu tenho meu mapeamento. Então eu tenho 3,5 para um corpo de 5,5, 3,5 para um corpo de 5,5. Então eu tenho aqui os 3 primeiros pontos. O que também eu gosto de medir, que é principal, a parte que eu gosto de medir, final de sobrancelha. Se você pegar um bloco de ficha de anamnese, ele tem lá final de sobrancelha. Tem que ser medido, mas ninguém nunca faz a medição. Geralmente pega aqui, faz aqui e faz a medição. Aqui e marca. E eu não gosto de fazer dessa forma. Não é que eu nunca faço. Agora uma parte muito importante é medir o final de sobrancelha. Aqui eu coloquei uma medida,
certo? E vou marcar que é o final da minha sobrancelha. Eu coloquei 2,7, não, 1,7, não chega nem em 2, né? Para um lado e 1,7 para o outro, para ficar da mesma altura, para não ficar uma sobrancelha mais alta do que a outra, tá certo? E aqui eu faço esse pontinho, deixando a sobrancelha uma da mesma altura que a outra, a partir do cantinho do olho até o final da sobrancelha, tá certo? Você vai notar que tem alguns clientes que tem alteração, tem um lado mais ativo do que o outro, isso vai ter alterações, mas se você seguir esses passos, vai ajudar muito a você minimizar esses erros, tá bem? Então agora vai ser o próximo passo que eu vou mostrar pra vocês. A próxima medição é a medição do altura da sobrancelha. Vamos lá, altura da sobrancelha. A altura da sobrancelha eu sempre vou usar aqui, ó, essa glândula lacrimal para iniciar minha sobrancelha. Então, também há um padrão, a maioria das mulheres é de 1,5, mas pode ter muito mais, tá? Eu vou botar de 1,5 porque é praticamente o tamanho da minha, ó, 1,5. Então, eu venho aqui e faço a minha marcação, 1,5. A mesma coisa, eu vou repetir do outro lado. Lembrando que o paquímetro, ele tem as duas, tanto essa haste como essa, faz a mesma medição, tá? Então, você pode fazer da forma que você achar melhor. Eu vou usar aqui, vou fazer meu risquinho. Lembrando que a minha dificuldade aqui é de fazer a marcação, certo? Devido a filmar e ver ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho já mais uma marcação. Meu ponto alto interno. Agora eu vou mostrar como é o ponto alto interno. O ponto alto interno também é importante, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Geralmente no meio do olho, você pode medir. Tem clientes que tem um olho grande e tem clientes que tem um olho pequeno. Clientes que tem um olho número 3, tamanho 3, que geralmente é o meu, tá vendo? 3. Você vai no meio, na metade do olhinho, 1,5 e faz uma marcaçãozinha. No caso, eu não preciso fazer essa marcaçãozinha a mais, porque eu vou a olho nu, pego aqui, ó, e faço uma marcaçãozinha no meio do meu olho, certo? E aí eu tenho, basicamente, o que eu preciso. Meu olhinho fechado, né, gente? Se não tiver muito bem marcado aí, desculpa. Mas vocês entenderam, né? Então, eu venho aqui no meu paquímetro e vou fazer o seguinte. Se aqui é 1,5, padronizando, eu aumentaria 1 centímetro para a altura interna da minha sobrancelha. Então, ficaria 2,5, né? 1,5 mais 1, 2,5. Algumas vezes esses são os padrões, mas não quer dizer que todo mundo segue esse mesmo padrão. Mas vamos trabalhar com padrão. Eu vou parar até de ficar dizendo que tem gente que é diferente, tá? Vou trabalhar só com padrão. Então eu venho aqui, olho fechado e faço, ó, início de cílios e faço uma marcação lá em cima, tá? Se for maior, minha marcação é essa. Aí eu venho pro outro olho, mesma coisa, na diagonal, tá? Ó. É esse pontinho com essa marcação aqui, ó, daqui do ponto alto. Aí eu venho pra cá, mesma coisa, faço aqui, ó, com essa marcação aqui do ponto alto. Se tiver ficado abaixo demais, você vai lá e aumenta um pouquinho, 2,3, até ajustar, porque ficou baixa demais, não acompanha. Você vai e aumenta um pouquinho. Deixa eu ver se ficou baixa mesmo, se... Ficou um pouquinho baixa. Vamos lá. Aqui, pronto. Então, aqui ficou 2,5.2, 2,7, certo? De um lado. E eu vou fazer a mesma coisa do outro, né? Então, vai ficar 2,7 do outro também. Tá? Pronto. Como a minha
sobrancelha tá muito cheia, não está dando para visualizar muito bem. Então eu vou usar um espelhinho, com o auxílio de um espelhinho, e vou dar um pontinho com a minha canetinha branca. Aqui, bem aqui. Se ela riscar, né, gente? Tô vendo que ela não tá riscando. Riscou. E aqui do outro lado também. Tá, então eu já iniciei, ó, início de meio de sobrancelha, início de sobrancelha, tamanho da sobrancelha, ponto alto, ponto final, tá? Então eu posso numerar, né? Então primeiro eu vou achar aqui, ó, daqui pra cá. Bom, depois eu faço o desenho, porque a caneta não tá funcionando. Então eu achei uma marcação aqui e uma marcação aqui. Esses pontinhos aqui no meu olho já não me servem mais. Você já pode limpar da sua cliente se você quiser. Senão você deixa pra limpar no finalzinho, tá? Pronto. E agora eu vou marcar espessura da sobrancelha e espessura do ponto alto, ok? Vamos lá. Espessura da sobrancelha. Você vai ver a espessura da sobrancelha que a cliente tem. O padrão da sobrancelha, existe o padrão. Uma sobrancelha que não é nem grossa nem fina, entre 7 e 8. Uma sobrancelha grossa, de 8 a 1, né, centímetro. Uma sobrancelha fina, de 7 para baixo, 5, 7, 6, 5. Sobrancelhas muito finas, tá? Nós estamos seguindo agora uma moda de sobrancelha mais grossa. Então, vamos lá. Eu vou aqui colocar 7, porque geralmente a minha sobrancelha é 7. Geralmente, né? Ó, e venho aqui e faço uma marcação. E agora eu vou pro outro lado e faço outra marcação. Seguindo essa daqui primeira de baixo, tá? Pronto. E agora eu tenho essas duas. No meu ponto alto, eu posso permanecer com 7 ou posso diminuir até 2 milímetros, caso eu queira meu ponto alto mais angulado. Como é que eu posso dizer? Agora me fugiu a palavra da mente. Se eu quiser mais arqueado, tá certo? A parte interna. Se não, eu não faço isso. Então eu posso permanecer com 7 ou diminuir, no caso. Se meu início de sobrancelha é 7, eu posso permanecer com 7 aqui no ponto alto, ou eu posso diminuir para 6 ou 5, tá? Mas eu não quero minha sobrancelha fina, porque ela já tem a aparência de sobrancelha fina, então 7 ficaria muito alta, tá vendo? Ó, você permanecer com 7, tá? Então eu vou baixar para um 6, só pra ver como é que fica. 6, da marquinha embaixo que eu fiz até a marca superior, ó, 6 ficou ideal. Então eu venho aqui, da marca que eu fiz aqui, e 6 ficou ideal. Se a sua cliente quiser mais forte, maior, mais grossa, não tem problema, tá? Então eu vou usar aqui o auxílio do espelho pra poder eu ver direitinho a minha marcação aqui, que não estou conseguindo fazer ela riscar. Deixa eu ver se eu tenho outra. Não, nesse momento aqui. Esse não é um trabalhinho, mas é devido a resíduo mesmo. Então vai com lápis dermatográfico. Tá? Pronto, fiz as minhas marcações. E agora, para finalizar, claro que eu posso fazer a mão livre, certo? Seguindo a mão livre, tá, papá? Mas, antes de fazer isso a mão livre, eu vou confirmar se meus traços estão corretos. E para isso eu vou usar a linha. Então, eu vou pegar um pedaço de linha, eu vou cortar essa linha, Existem já prontos materiais, mas aí você não precisa. Você pode ter um pedaço de lápis dermatográfico, um pedaço que quebrou, que acabou, um finalzinho, e vai passar na linha dessa forma, tá? Vai sujar a sua e vai fazer sua marcação aqui, ó. Vai alinhar. Então eu tô alinhando aqui
Eu tô alinhando a minha sobrancelha aqui. Eu tô alinhando meu ponto aqui. Eu vou alinhar meu ponto inicial. Vou alinhar o outro ponto inicial, tá? Vou alinhar, fechar aqui, ó, pra saber se tá corretinho aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu coloquei tudo certinho. Se você fizer isso e seu risquinho passou no meio, esses pontos estão corretos, tá certo? Então, aí eu vou pegar esse ponto aqui, daqui de cima, e vou até meu ponto alto. E eu faço minha marcação. Eu venho daqui do meu ponto alto até esse outro ponto final, tá? E faço a minha marcação. Venho, faço a mesma coisa aqui. Meu ponto até meu ponto e faço a marcação e venho pra cá, daqui e faço a minha marcação. Eu puxei pra cima, posso puxar pra baixo, como quiser. Eu pôr aqui pra ver se o ponto final ficou na altura correta. Ó, meu ponto final na altura correta ficou, tá vendo? Que tá na altura. Se eu quiser alinhar pra ver se elas, as duas sobrancelhas estão da altura certa, eu venho aqui, ó, e faço essa marcação e posso medir com o paquímetro para ver se realmente estão na mesma altura, certo? E aqui a mesma coisa. Se você não conseguir, ó, puxa passando, não tem problema, só para você ter uma linha mais reta. No outro lado a mesma coisa, puxa daqui e puxa passando, só para você ter uma linha reta, não tem problema. Depois você vem com o seu lápis dermatográfico e vai fazendo o contorno ou com a canetinha, tá? Vou mostrar como vou fazer o meu contorno, ver se eu consigo fazer. Eu vou esticar a pele e vou desenhando. Chega aqui, vou fazer a minha curva para a minha descida, né? Até meu ponto final, que por sinal eu já perdi. Pronto, até meu ponto final. Certo? Tá aqui minha marcação. Eu vou confirmar antes de finalizar, né? Claro, né? Então, eu fiz aqui assim um desenho, tá vendo? Ah, porque eu tenho uma falha aqui no ponto alto da sobrancelha. Pronto. Daqui que eu fiz toda a marcação, esse aqui, ó, tá vendo? Eu tenho essa falhinha aí. Então, a gente penteia pra cima, que é pra esconder, né? Claro. A mesma coisa vai ser feita do outro lado, tá bem? Vai ser desenhado. E depois que eu desenhei tudinho, que eu marquei, eu vou fazer a limpeza desse desenho. Porque eu não vou fazer um trabalho cheio de marcação. Então eu vou limpar esse lado aqui todinho pra mostrar pra vocês como é que vai fazer. Vou fazer essa limpeza, tá bem? Vamos lá marcar. Vamos fazer a limpeza aqui assim, ó. Para eu poder ter uma visão nítida de todo o procedimento que eu vou executar, tá? Ó, de todo o procedimento que eu vou executar, eu tenho uma visão mais nítida, ok? Então, minha sobrancelha vai ficar nesse formato aqui. Se eu quiser, se eu não quiser, eu posso deixar ela um pouco mais para baixo, não tem nenhum problema. E aí, agora com os pelos, como é que a gente faz para cortar esses pelos? Bem,
eu não corto todos os pelos, alinho e corto não, porque muitas vezes ó, o pelo, esses para baixo, esse para cima, então não tem, nem todos ficam totalmente para cima, nem todos ficam totalmente para baixo, quando a gente passa a mão ele desce, então eu verifico tanto para baixo como para cima, como é a melhor disposição. O excessozinho que tiver passando, tá passando um excesso, mas aí o pelo ele deita, então eu não preciso cortar muito, tá? Eu corto só aquilo que realmente tá muito grande, passa demais, não fica legal, aí eu vou e corto. Mas se não precisar, nesse caso aqui eu não vou cortar porque eu não tô precisando, tá certo? Fazer nenhum corte. Pequeno probleminha aqui descarregou o celular, mas aí eu consegui dar uma limpadinha melhor e mostrar a vocês, tá? Como fica a marcação, tá certo? Ó. Reforcei, fiz o desenho, tá feio, tá, mas era para limpar melhor e fica muito difícil fazer a limpeza olhando pelo celular. Então eu dei uma limpadinha, reforcei o desenho. Vocês deixam esse desenho bem fininho, tá, gente? Bem fininho, por quê? Porque quanto mais fino, mais vocês conseguem ver o pelinho que vai retirar. Então eu vou dar uma pausa, tá? Para eu retirar esses pelinhos que vão ficar aqui no meu rosto, vocês, né? Para poder eu enxergar melhor com o meu espelho, claro. Porque dessa forma eu não vou conseguir enxergar bem. Vou usar o espelho para tirar, né, os pelinhos com a pinça. Vou tirar com a pinça e tirar com a gilete, mas vou tirar com a pinça, dei de ideia. E aí quando tiver removido, vou remover junto com você. Gente, eu vou, já que tá marcado, todo marcadinho, certo? A minha marcação tá limpa, mas tá feita. Eu vou melhorar ainda essa marcação e vou retirar os pelos, tá? Com a pinça e depois eu volto para mostrar a vocês o resultado. Retirado com a pinça, vocês provavelmente já conhecem, né? Então, daqui a pouco eu volto, tá certo? Pra gente continuar. Vou aqui no off, ó, tirando os meus pelinhos. Esticando a pele para fazer a emoção. Tem barulho externo, mas aqui, gente, é estúdio dá pra rua, então tem barulho externo mesmo. Não vou tirar esse barulho externo, não. Vou ligar o ar, que aí minimiza um pouquinho o barulho. Certo? Parte superior, se houver pelo, você retira o que tá fora do seu desenho original, tá certo? Aqui, nota que eu dei uma arredondada. Isso, a pele vermelha, gente, isso é alergia, tá? Eu dei uma arredondada, uma leve arredondada, pra não ficar aquele ponto. E a parte superior eu vou também remover. Só que eu vou tentar com a minha navalha. Claro que eu tenho navalha. Só tava com preguiça de colocar na navalha. Então deixa eu colocar na navalha e a gente volta. Vamos lá, vamos voltar, né? Pra ser mais prática, você pode fazer na linha também. Aqui eu só quero praticidade, tá certo, gente? Esticou a pele, vem pra baixo e vai tirando os pelinhos.
posso colocar um óleozinho para ajudar. A posição para mim tá um pouquinho ruim, mas para o profissional que tá fazendo na hora, não fica tão ruim não. Pronto, aqui. Também vou tirar o restinho aqui com a navalha. Estica a pele e vai removendo. Pode ser feito com linha egípcia, com uma epilação egípcia, pode ser feito com uma linha, ou pode ser feito com a navalha, pode ser feito como você acharem melhor. E agora eu vou fazer o outro lado. Vou começar logo removendo o excesso, porque eu não tenho muito pelo na parte superior, vou limpando. Mesmo não tendo muito excesso na parte superior, mas dá um ar de mais claridade no rosto quando você faz, limpa a parte superior, tá? Dá só uma paradinha. E agora que eu já fiz a epilação, né? Eu retirei tudo. Eu vou com o meu disquinho de algodão, tá? Remover, vou botar um pouquinho de sabão para ajudar a remover melhor. E água, tá? Eu tenho uma sobrancelha um pouco falhada, mas elas estão na mesma espessura, tá? Agora eu tô limpando, certo? Para remover o produto todo. Eu tenho uma sobrancelha, o início dessa sobrancelha do lado é arrebitadinho, né? Onde dá para passar uma tesourinha e cortar. O outro lado não é arrebitado, é deitadinho. Então complica um pouquinho. E as falhas que nós temos, né? Essa parece ter ser bem mais cheinha que a outra e tudo mais. E os pelinhos que ficarem, né, à mostra, aparecendo, que vai atrapalhar, você vai com sua pincinha à ponta de agulha, fininha, e vai removendo e vai dando o acabamento, tá certo? Pronto. Vai dando o seu acabamento. E aí você pode fazer a maquiagem da sua cliente, né? No caso, para quem pode usar rena, usa rena. Quem não pode usar rena, no caso eu não posso, com todo o processo alérgico, eu vou passar um lapisinho, que já viu, eu fiquei mais vermelha do que eu tava, né? Vou passar só o lápis dermatográfico mesmo, para dar. Eu posso usar também a sombra, né? Uma maquiagenzinha. Claro que vocês devem usar a maquiagem também, para deixar ainda mais bonito. Uma escolinhadinha, tá vendo? Aí vou cobrir os meus pequenos defeitos, né? E agora que eu já limpei, eu vou passar uma maquiagem, né? Pra tirar as minhas falhas, passar o lápis dermatográfico, uma maquiagenzinha. E no final eu vou mostrar a vocês como ficou a minha make com a minha sobrancelha já feita, tá, gente? E é isso aí, gente. Terminados os últimos retoques, como havia dito, eu passei o lápis dermatográfico devido à minha irritação da minha pele, eu não poderia colocar a rena, então eu fiz a correção, né, do meu ponto alto para que os dois ficassem da mesma altura. Eu passei uma basezinha para esconder um pouquinho aquelas minhas imperfeições. Na sua cliente, no caso, você pode passar um pouquinho de base nessa parte de baixo, que é para evidenciar a sobrancelha que foi feita, né? O seu trabalho. Ó, evidenciar o seu trabalho, você com um lapisinho vai passando e vai espalhando para iluminar, um iluminador, certo? Geralmente as minhas clientes, minhas fotos, eu não passo iluminador, eu faço uma
um trabalho limpo, sem Photoshop, sem nada, tá? Não gosto de maquiagem, mas as pessoas gostam de trabalhos bonitos, trabalhos profissionais feitos por pessoas de marketing, né? Profissionais do marketing. Então, fica a critério de vocês fazerem da forma que vocês quiserem. Então, você passa e já dá uma diferença muito grande, tá? Tanto na parte inferior como na parte superior também. E vai, ó, melhorando e tira aquela sua foto, super foto para o seu Instagram. Mostrar o seu trabalho, tá certo? Eu tô só demonstrando porque eu já tinha passado alguma coisa. Então, existe lapisinho, a base, existe lápis, que iluminador, que dá esse efeito também, tá? Mas fica a critério de vocês, cada um faz da forma que gosta, certo? E aí tá pronta a minha sobrancelha, nem parece aquela sobrancelha de bicho-papão que tava lá no início, né? Então, gente, isso aqui é só para explicar a vocês mais ou menos como é o passo a passo para se fazer um design de sobrancelha. Então, agora eu faço careta, e elas estão iguais. Puxo pra cima. Principalmente quando você faz assim, ó. Você vê que as duas, ó, terminam mesmo tamanho, tá vendo? Não! Brincadeira. Então, foi isso. Espero que vocês gostem, tá? Deixa seu like, compartilhe. Que agora eu sou uma nova mulher, claro. Agora de sobrancelha feita, né? Claro. Então, vamos lá. Se vocês gostaram, curte, compartilha, segue para mais dicas. Ou podem utilizar e pedir dicas, certo? Que eu tô aqui disponível para ajudar vocês em qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Tem lá também no meu Instagram, acho que você encontra como Jaqueline GB micropigmentadora. Você encontra lá meu Instagram, pode conversar comigo direto pelo direct ou pela plataforma do YouTube e eu vou lá responder vocês, tá bom? Beijo e até mais!